Muito bem, vamos lá. O Livro dos Espíritos, parte 2ª, Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6º, da Vida Espírita. Nós estamos no Recordação da Vida Corpórea, a partir da pergunta 317. E faltam só 3 perguntas, para concluirmos esse item. E o próximo, já só antecipando, comemoração dos mortos funerais, especial que vai ter agora no próximo mês, o dia de finados, Então, quer dizer, dia de finados, celebração dos mortos, enfim, não vai faltar para nós aqui a oportunidade de nós refletirmos sobre esses ensinamentos tão importantes. Só um instantinho, vamos lá então. Nessa questão 317, nós conversamos sobre ela na semana passada, rapidamente, porque é algo bastante interessante. Ela vai falar para nós aqui, Kardec pergunta, após a morte, conservam os espíritos o amor à pátria? Então nós falamos aqui, quer dizer, essa pergunta que Kardec traz, ela vai falar para nós sobre a nossa relação com a terra onde nós nascemos, ou seja, a nossa reencarnação. Então, o lugar onde eu nasci, o país, a cultura que eu absorvi, quer dizer, a nossa vida toda, ela acaba sendo moldada pela influência do ambiente onde nós nos desenvolvemos, onde nós nascemos, onde nós crescemos, onde nós constituímos nossas famílias, fizemos aqui, criamos as condições para que nós pudéssemos nos desenvolver. E isso naturalmente fez e faz com que nós criemos um vínculo muito profundo com esse local, porque dá a impressão de que é uma coisa simples, bom dia, embaixador, do espírito simplesmente desencarnar e esquecer todas as suas raízes. Embora nós sejamos espíritos imortais, nós tenhamos uma essência espiritual, a nossa condição de estarmos vinculados a essa sociedade, vinculados a essa terra, de criarmos todo esse envolvimento com a sua cultura, isso vai moldando a nossa personalidade, isso vai trabalhando na formação do nosso próprio psiquismo. Então isso mostra o quão profunda é a nossa relação com o nosso mundo, o mundo que nós vivemos. E nesse caso não apenas o planeta, mas a gente vai estreitando cada vez mais essa nossa visão, fazendo com que nós tenhamos uma ideia de não apenas o planeta onde nós reencarnamos, mas o país que eu reencarnei, o estado, a cidade onde eu nasci, onde eu me desenvolvi, onde eu cresci, onde eu criei esses vínculos. E aí então, quando nós retornamos ao mundo espiritual, de que forma que esse nosso pensamento, essa nossa visão, acaba se apresentando para nós? Além da própria resposta que os Espíritos trarão para nós aqui no Livro dos Espíritos, eu separei 2 textos que vão ilustrar para nós, textos bem interessantes, eu vou ler aqui alguns trechos deles, um de Humberto de Campos, que nós já estudamos, inclusive, numa determinada oportunidade, eu já falei sobre ele também aqui, fiz algumas menções sobre ele, e nós vamos depois pegar também um trecho do livro de Leon Denis, não apenas a pergunta por que eu nasci aqui, o que nós fazemos depois que nós nascemos aqui. Até porque também, Dudu, como você pergunta agora, essa nossa relação com esse ambiente, ele transcende uma simples encarnação. Muitas vezes nós vamos criando vínculos, vamos criando compromissos positivos, compromissos negativos, que vão fazendo com que nós voltemos a esse mesmo ambiente para dar continuidade a essa tarefa que nós iniciamos. Então a nossa relação com o mundo físico ela é muito mais profunda do que simplesmente falar para o espírito, vivemos ali numa série de ambientes. E aí cada um deles a gente vai criando determinados vínculos. E é necessário que nós, ao nos vincularmos com esses ambientes, com aquelas experiências, porque não é uma questão de terra, é uma questão de sociedade, é uma questão de relacionamentos, é uma questão de circunstâncias onde nós vivemos. E aí tudo isso vai fazendo com que nós criemos esses laços, e muitas vezes esses laços acabam virando até amarras, e que nos prendem a um determinado ambiente em que nós vamos reencarnar por uma necessidade de darmos continuidade a um processo. Então não é simplesmente eu reencarnei na Terra. Não é só isso, tudo tem um porquê.
tudo tem uma razão de ser. Né? Exatamente, quer dizer, bom dia, Andréa. Formando exatamente essa personalidade. Nós vamos, então, somando experiências e somando valores de acordo com o ambiente que nós vivemos, e isso repercute na nossa própria história espiritual. E é por isso que é interessante, é uma pergunta muito despretensiosa, que Kardec coloca como se fosse uma simples pergunta no meio de tantas. Mas, na verdade, quando a gente começa a analisar nas entrelinhas e perceber esse vínculo que existe entre o espírito e o ambiente onde ele reencarna, onde ele constrói parte da sua história, são vínculos extremamente profundos e poderosos, que vão trazer para nós ali elementos que vão nos direcionar para o nosso crescimento, podendo também gerar para nós dificuldades, compromissos bastante problemáticos também. Vamos a eles para vocês verem aqui, que é bem interessante esse material que eu separei aqui para vocês. Então vamos lá. Eu vou até já acelerar aqui para a gente ter oportunidade de ler tudo, senão não vai dar tempo. Então aqui, após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? Aí a gente vai estender para o mundo espiritual e perguntar para os nossos amigos do outro lado, né? Vocês se consideram ainda brasileiros? Vocês se consideram cariocas, paulistas, gaúchos, baianos, goianos, ou mesmo de outras nações, como nós já vimos aqui, amigos que vieram para cá com origem africana, origem árabe, origem asiática? Quer dizer, você desencarna, se sente ainda parte desse local? Vamos aqui então. E mais do que isso, né? Não apenas você se sente parte, mas quais são os seus sentimentos com relação à terra onde vocês viveram? Vamos lá então. Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número de pessoas que lhes são simpáticas. Então aqui os espíritos responderam de uma forma simplificada, essa questão da relação dos espíritos, não do mundo espiritual, mas dos espíritos, com o ambiente aqui do mundo material, do mundo físico. E aí então o que eles colocam para nós que não é uma questão de ligação territorial, mas é uma ligação de afinidades com pessoas que são simpáticas e até mesmo com causas. Nós temos visto, infelizmente, com muita tristeza, lá no Oriente Médio, aquele conflito que existe ali entre irmãos judeus e muçulmanos. Nós vemos lá naquela região da Ucrânia, onde nós encontramos irmãos russos e ucranianos se degladiando e matando uns aos outros. Como esses espíritos voltam ao mundo espiritual? Teve um livro chamado A Escada de Jacó, psicografado pelo Carlos Bacelli, trazido ali pelo Dr. Inácio. E esse livro ele gira em torno da Guerra do Golfo, que aconteceu lá em 2001, se eu não me engano. E ali então ele conta a história dos bastidores da guerra a partir da visão espiritual. E ele fala, por exemplo, que soldados que se matavam no conflito dentro do território, e como desencarnados eles continuavam se perseguindo, carregando os mesmos sentimentos de ódio, carregando a mesma ideia patriótica, os mesmos os ideais que eles carregavam, e até mesmo os mesmos fanatismos que mesmo depois de desencarnados, eles continuavam ainda a guerra. E ele descrevia que muitas vezes soldados carregavam uns aos outros mutilados sem se darem conta que desencarnaram. Para a gente poder perceber o quão isso é poderoso quando nós falamos não apenas do espírito se desprender do corpo físico e partir para o mundo espiritual, mas ele leva também toda aquela bagagem cultural, afetiva que ele viveu durante a sua vida terrena. Então aqui, colocado para nós, que é sempre da mesma forma, né? O princípio é o mesmo. Né? A gente lembra que tem aquela passagem do Evangelho que onde está o seu tesouro, ali estará seu coração. Né? Quer dizer, se você coloca o mundo físico como sendo ali o lugar onde você considera o mais valioso, ali estará seu coração também. E lembrando que isso pode ser de uma forma negativa, quando o espírito se prende a esse terreno, como pode ser de um modo positivo, onde aquele afeto, aquele carinho, como nós veremos aqui na próxima mensagem, nas próximas mensagens, trazem para nós exatamente essa visão. O espírito desencarna, né? E eu lembro também
Jô Soares, no Jô Soares 11:30, ele entrevistava, através do Irineu Gasparetto, ele entrevistava o Cartola, que ali, durante o programa, ele se manifesta. E aí ele pergunta, e aí, Cartola, saudade da Mangueira? Ele respondia, mas a Mangueira é em Morredouro. Né? Saudade da Dona Zica, saudade do samba, aquela coisa toda. Então ele vai mostrando o quão poderoso é o sentimento que nós temos de amor por um lugar, de amor por um trabalho, de amor por uma causa. Dentro de uma visão muito superior, pode ser pensado da seguinte forma, mas isso aí é um apego que o espírito ainda tem. Mas quando nós falamos do amor sincero, do amor verdadeiro, ele independe do grau de evolução que o espírito tem. Dr. Bezerra tem a história que nós conhecemos, que quando ele desencarna, ele teve a oportunidade de ascender para mundos superiores, e ele pede para Maria, Nossa Senhora, dentro da visão católica, né? Mas ele pede para Maria dizendo, olha, eu prefiro ficar vinculado ainda para ajudar meus irmãos brasileiros. E olha só que declaração de amor que é essa que é feita, né? Já chegando para nós aqui, nossos amigos compartilhando conosco aqui as ideias, venho com o véu ligado na última vida que estive. Portanto, a nacionalidade não nos impede de trazermos na nossa memória a nossa ou algumas das nossas vivências que fomos programados e elaborados para estar. Quando o mais importante é ter trazido nessa bagagem terrena, ou não, a vontade do nosso melhor crescimento que tivemos durante vidas e vidas, sem o pensamento de onde vim, ou de onde irei mais tarde. A ideia a princípio é essa, mas o coração ele acaba gritando, dizendo que saudade daquele lugar, que saudade daquela terra, que foi onde ele viveu parte das suas grandes experiências. Mas o que vale é, quando o espírito chega, quais foram os seus verdadeiros aprendizados. Porque esses ensinamentos absorvidos aqui no nosso mundo não devem ser para o espírito o impedimento para que ele possa continuar evoluindo. Então leva-se a essência, o afeto dessa escola que ele viveu, assim como nós hoje lembramos da escola onde nós estudamos durante a nossa infância, mas o que vale é todo o conhecimento que foi absorvido ali. Lembro dos locais da escola, dos cantos onde eu brincava e me escondia, dos professores, do ambiente em si, quer dizer, a nossa memória volta no tempo e começa a reconstruir aquele cenário. E a partir daquele cenário, o nosso coração começa novamente a se inflamar por aqueles bons momentos que nós vivemos, ou maus momentos, dependendo da experiência que cada um teve. E aí hoje nós lembramos, aquela escola fez parte da minha história e foi ali que eu aprendi muita coisa, mas é o aprendizado que é o mais valoroso para todos nós. Obrigado aos amigos. Então aqui nesse comentário, a partir daqui, Kardec diz o seguinte para nós. As condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se achem. Geralmente os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são, aos olhos deles, as coisas a que os homens mais importância ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Então a gente lembra, não é a terra em si, não é o lugar em si, mas é o motivo que o espírito tem de estar vinculado a ele. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais frequentemente baixam a este planeta, se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, esses são os que aí mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corpóreo. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto,
Muitos há sérios que vêm e observam para se instruírem e se aperfeiçoarem. Então, muito bem. Aqui então nós temos, o Kardec faz aqui de comentário desses 3 grupos dos espíritos elevados que já não têm mais vínculos especificamente com partes do nosso mundo, mas com o ideal de elevar o nosso planeta. Portanto, eles já podem ser considerados como cidadãos do universo, porque assim já vivem. Aqueles intermédios estão aqui vinculados ao nosso mundo por motivos também de aperfeiçoamento, de auxiliar no aperfeiçoamento, e os espíritos vulgares, que são aqueles espíritos ainda muito mais ligados ao mundo terreno, que não apenas ainda vivem e se interessam pelo nosso planeta, mas vivem no mundo espiritual como indivíduos que fazem parte ainda do planeta, sem se darem conta da capacidade que eles têm de se tornarem esses cidadãos do universo, que podem ir muito além daquilo que eles vivenciam. Então, inicialmente, vamos aqui, Miramês, ele diz o seguinte para nós. Amor à pátria. Os que conservam o amor à pátria depois do túmulo são aqueles que não conseguem sentir o amor no coração de maneira universal. O conceito de pátria para o espírito puro é o universo, toda a criação de Deus. Sabe-se lá quantas pátrias já lhe serviram de berço. Quantos pais e mães, irmãos e parentes não terá tido? O amor deve ser aquele ensinado por Jesus, sem barreira, de sorte a abranger toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Mas que seja o amor a Deus sobre todas as coisas. O ignorante é que briga, mata, em defesa da sua terra. Quanto sangue é derramado nesse sentido? Quantos sofrimentos ele não causa nas famílias por pais e filhos que morrem nas linhas de frente, por causa do orgulho e egoísmo dos que não sabem onde estão, sendo travadas as batalhas. A luta que devemos travar todos os dias é com as nossas imperfeições e procurar vencer a nós mesmos. Por que brigar por causa de um pedaço de terra, sendo que não levamos nada para o além as coisas exteriores? Devemos sim amar nossa pátria, como amar as outras pátrias, amar tudo que existe em relação às necessidades desse amor. Francisco de Assis foi um exemplo desse amor, quando chamava tudo e todos de irmão, pois foi Deus que fez todas as coisas. O amor, como virtude divina por excelência, não pode ser regional, mas transformar-se em fraternidade universal, acolhendo todos os povos para o seu ninho de amor e fazendo viver tudo na pulsação do divino doador da vida. Essa pergunta traz um comentário inteligente de Allan Kardec que todos devem ler, sem que haja análise da nossa parte. O sábio é o homem universal, pode-se dizer, sem pátria definida, como o santo e o místico. O homem puro de coração vive no eterno, respira dentro de Deus e assimila as grandes verdades por intuição divina. O amor à pátria relaciona o mesmo amor à família que Jesus fala no Evangelho. O meu pai, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Certamente que temos compromissos quando encarnados com a família e com a pátria. Minha mãe, com os trabalhos e mesmo com o grupo de almas que compartilhamos e que nos acompanham, mas acima de tudo é amar a Deus, que significa amar a tudo que Ele fez com o amor que Jesus nos ensinou e viveu. O amor à pátria e o nosso dever para com ela, de ajudar o progresso onde estagiamos, não é expresso pelo matar para defendê-la. Ajudar a pátria é ser honesto nas leis que regulam a sua economia, sem negar o nosso dever como filho da nação a qual pertencemos. Estamos a caminho do amor universal. O tempo está começando a nos falar na linguagem dos fatos. Esperemos. A maioria dos espíritos desencarnados que circulam pelo planeta são espíritos que alimentam paixões inferiores. São almas que brigam e inspiram os homens para tal pensamento belicoso, no sentido de defender a pátria, sem mesmo raciocinar
que uma pátria pode não viver sem a cooperação da outra. Todas de Deus. Quando todas as nações se unirem no verdadeiro clima da fraternidade, quando o amor puro inspirar todas as criaturas no comando das pátrias, o mundo passará a ser reflexo do céu e os homens respirarão acima dos anjos. Então, Leon Denis, Miramês, trazendo para nós então essa reflexão. Dudu trouxe para nós aqui também, como eu poderia lembrar da minha vida primitiva, se hoje passando de uma forma tangível ou mesmo me encontrando em provas e expiações tentam vencer essas batalhas de vidas que só tentam fazer com que eu possa merecer o melhor para essas minhas vidas que carrego durante o tempo, que não conheço e não conhecerei. Quer dizer, tivemos muitas pátrias, mas nessas muitas pátrias a gente vai deixando para trás tudo aquilo que o nosso presente e o nosso futuro vão encobrindo. Então a gente vai simplesmente se desligando delas, de fato. Obrigado, amigos. Muito bem, então aqui, meus amigos, o que eu queria trazer para vocês, então. Inicialmente, nós temos aqui, então, no livro Crônicas de Além Túmulo, que nós estudamos no ano passado, naquele ciclo de estudos das obras do Chico, e nós encontramos aqui com Humberto de Campos o texto número 13, No Dia da Pátria. Então, olha que interessante. Quer dizer, 7 de setembro, aqui no nosso mundo, todos nós aqui celebrando, naquele momento, o dia da independência, aquele sentimento de patriotismo, aquele espírito de renovação, que toma conta de todos nós e tudo mais, e isso quanto mais no passado, mais fervorosa, digamos assim, mais fervorosos eram esses sentimentos, Mas aqui então no Dia da Pátria. Então o Humberto de Campos ele trouxe o seguinte para nós aqui. Aqui só para lembrar, deixa eu ver aqui. Essa mensagem foi recebida no dia 7 de setembro de 1935. Olha só, já tem 90 anos já dessa mensagem. Então olha só o que ele traz para nós. O Brasil celebra hoje o seu Dia da Pátria. As bandeiras ouro e verde serão desfraldadas aos quatro ventos. Nas grandes cidades serão ouvidos os ecos dos clarins nas paradas militares e uma vibração de entusiasmo percorrerá o coração dos patriotas. Sei também que muitas personalidades desencarnadas, que antigamente lutaram pela organização da nacionalidade, hoje se voltam para São Sebastião do Rio de Janeiro, onde pretendem participar das cerimônias comemorativas. Muitos dos chefes tapuias e tupis, legítimos donos da terra conquistada pelos portugueses, ainda no espaço não desdenharão igualmente de passear os olhos pelo cenário das suas passadas existências, recordando hoje as suas tabas solitárias, os seus costumes, que os brancos perverteram, a imensidade das selvas e as belezas melancólicas das suas praias desertas. Todavia, lembrando o Pai Colás, codinome de Velagagnon, reconhecerão alguns benefícios da sua influência ao lado de seus inumeráveis defeitos. Hão de contemplar, enlevados, a Avenida Central, a Avenida Atlântica, a Praia de Copacabana, o Russell, o Leblon, as obras de saneamento e o casario imenso da cidade maravilhosa, derramando-se pelos vales, pelas serras e planícies, numa alucinação de progresso vertiginoso. Aqui só para lembrar que o Rio de Janeiro, nessa época, era a capital do Brasil, Só depois, ali na década de 60, que ele foi para Brasília, Então ele fala para nós aqui sobre essa grande celebração que aconteceria, ou que acontecia no Rio de Janeiro, vendo então ali não somente a presença daqueles que trabalharam por esse processo de crescimento do Brasil, mas também aqueles que lá no passado viviam toda essa beleza que o esplendor que o Brasil tinha. E ele segue. Os homens e os espíritos desencarnados se reunirão, celebrando a data festiva. Essas solenidades são sempre lindas e alegres, quando encaradas dentro da sua formosa significação. As pátrias devem ser as casas imensas das famílias enormes.
unidas fraternalmente, realizariam o sonho da Canaã das Escrituras na face da terra. Contudo, quanto mais avançou a civilização nas suas estradas, mais o conceito de pátria foi viciado na essência da sua legítima expressão. O progresso científico eliminou quase todos os problemas da incomunicabilidade. A radiotelefonia fez do planeta uma sala minúscula, onde os países conversam como as pessoas. Os paquetes para as viagens transoceânicas são cidades flutuantes, como hífens gigantescos unindo os povos. As máquinas aéreas, aperfeiçoadas e admiravelmente dispostas, sulcam os ares devorando as distâncias. Por toda parte rasgam-se estradas. Há uma ânsia de comunhão em todas as coisas. Tudo tende a unir-se aproximando-se. Entretanto, nunca as pátrias estiveram tão afastadas umas das outras como agora. Jamais se fez uma apologia tão grande da política de isolamento. As pátrias andam esquecidas de que a existência depende de trocas incessantes. Os maiores desequilíbrios financeiros e econômicos são infligidos às nações no seu egoísmo coletivo. Aqui depois ele vai continuando, né? Ele vai trazendo para nós aqui então outros comentários a respeito da nossa visão a respeito de pátria, né? Mas a essência que eu queria trazer aqui no final era exatamente isso, né? Essa ideia de que os espíritos também, assim como Kardec colocou aqui nas questões anteriores, quando ele fala para nós sobre de que modo que o espírito aqui ele coloca na questão 314, ele diz assim: aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte lamenta no outro mundo ter-os deixado por acabar? E aqui vai colocando que não, porque ele dá continuidade inspirando outros a continuarem. Então a gente fala de um trabalho científico, a gente fala de um trabalho artístico, aqui na 315, por exemplo, e o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? Aí ele vai colocar de acordo com a elevação, né? E aqui depois também no final ele fala, né? E no além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra pelo progresso das artes e das ciências? Então, todas essas questões que são colocadas, e aqui na 317 fala sobre essa parte mais da pátria, nós lembramos que estar ligado à pátria significa estar ligado ao progresso e à evolução de uma comunidade. Então não é o território pelo território em si, mas é tudo aquilo que foi construído nesse ambiente por esses aspectos culturais, intelectuais, científicos, filosóficos, políticos também. De todas as formas, nós vamos encontrar sempre no mundo espiritual os espíritos trabalhando pelo progresso dessa comunidade essa com as quais eles se encontram vinculados afetivamente, ou mesmo ali trabalhando pelo progresso dessa comunidade. Quando a gente lê, por exemplo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também de Humberto de Campos, nós vamos encontrar nesse livro toda a preparação no mundo espiritual de um grande grupo de espíritos altamente elevados e outros ali comprometidos, né, naquela fase intermediária, em reencarnarem, em colocar em prática todo esse processo de formação dessa nova nação. Então, quer dizer, nós vemos, se para a formação de uma comunidade, nós vemos essa chegada desses grupos para trabalharem aqui, por que nós pensamos que ao desencarnarem eles não vão mais olhar para trás, não tendo qualquer preocupação, olhando para o universo como dizendo, agora eu posso seguir em frente, sem perceber que eles ainda trabalham para o progresso daquele grupo. Por isso a gente vai percebendo que não é o fato de nós olharmos para trás e mantermos esse vínculo com o mundo que nós vivemos, mas a pergunta é como nós nos relacionamos com esse mundo. Há aqueles que vivem apenas para satisfazerem os seus interesses egoístas, materialistas, viciosos aqui no nosso mundo. Outros, por outro lado, acabam olhando para esse mundo como sendo aquele ambiente onde um trabalho vem sendo desenvolvido, um projeto de evolução, né? Dudu colocou, né, o progresso é o que se construiu e a vitória dessa construção será muito valorizada
mostrando que o trabalho realizado foi melhorar e fazer o crescimento de um país. Então os espíritos continuam trabalhando intensamente. Nessas épocas políticas, por exemplo, onde nós vemos ali de tempos em tempos a troca, a substituição de legisladores, de governantes e tudo mais, por que os espíritos se manteriam distantes, sabendo da grande importância que isso é para o nosso país, ou para todos os países? Então é muito interessante a gente olhar por essa perspectiva. Porque quando nós olhamos a questão da pátria, a princípio nós pensamos que o espírito quer continuar vivendo naquele local apenas para sua satisfação pessoal. Mas nós temos grandes grupos de espíritos elevados no mundo espiritual que olham pelo progresso daquela comunidade toda. Quando nós pensamos, por exemplo, o espírito Ismael, que segundo Humberto de Campos é ali o governante, o orientador, o diretor do nosso país. Qual é o papel desse espírito junto a esse país? Assim como cada nação tem ali o grupo de espíritos preocupados e observando toda aquela família que forma aquela nação, porque a gente lembra que esse espírito de nacionalidade forma esse corpo familiar, esse corpo mais integrado entre os espíritos. O nosso maior síndico, Pois é. Então, quer dizer, ele olha para cá e olha para esse grupo preocupado com o destino que nós estamos seguindo e a forma como nós perseguimos esse objetivo. E isso mostra, então, que esse sentimento de pátria está muito ligado a isso, a esse espírito de família, a esse espírito de corpo que forma essa nação. Um outro livro aqui que eu queria separar para vocês, uma outra mensagem, que é o livro, Leon Denis coloca para nós aqui, O Mundo Invisível e a Guerra. E aí eu vou ler só um trecho também aqui, porque ele mostra muito isso. Então, eu estou no capítulo 2, esse é um livro muito interessante, que mostra uma visão do mundo espiritual que geralmente a gente não tem, não imagina, não observa, mas que fala exatamente sobre a grande preocupação que os espíritos têm durante esses períodos de conflito. Então, o capítulo número 2, Cenas do Espaço, Visões Reais da Guerra e da Epopeia. Vou ler só um trecho aqui, porque eu quero falar para vocês aqui das personagens que estão envolvidas naquela época. Nós estamos aqui em 1915, já começa assim, janeiro de 1915. Nós estamos, então, quase no meio ali da Primeira Guerra Mundial. E a França estava diretamente envolvida nesse conflito. Então a chamada Grande Guerra, 1914 até 1918, tomou aquela parte da Europa ali para variar destruições e mortes. Então, janeiro de 1915. Eles se encontram ali, pairando sobre a enorme frente de batalha que vai das praias nevoentas dos picos dos Vosges até as planícies de Alsácia. Estão ali os espíritos de todos os cantos, de todos quantos, no correr dos séculos e em todos os setores, principalmente no militar, contribuíram para abrilhantar a França, para construir sua glória imortal. Eles apoiam, arrastam e inspiram nossos soldados e seus comandantes. Faz 4 meses que os combatentes semi-enterrados, ocultos nos acidentes do chão, cercados de redes de arame, continuam uma guerra de destruição e astúcia, onde se apura a paciência e a coragem se esgota lentamente. Outrora a guerra possuía sua trágica beleza, sua grandeza. Lutava-se a peito descoberto, de cabeça erguida e com bandeiras desfraldadas. Hoje existe apenas ciladas, maquinações e covardias. Em toda parte, nos trabalhos da paz como nos da guerra, os alemães se naturaram, amesquinharam e aviltaram tudo quanto foi nobre. Lembrando que a Alemanha invadiu a França para ter ali o domínio de territórios importantes. E aí a guerra acabou piorando mais ainda essas invasões. A traição, a perfídia e a falsidade são os seus princípios rotineiros. Os gênios do mal, os espíritos inferiores de homicídio e de rapina dos tempos medievais, estão entre eles, reencarnados em suas fileiras ou invisíveis participando de seus combates.
Se eles triunfassem, a Europa ficaria escravizada, os fracos esmagados e os vencidos expoliados. Seria um retorno da humanidade aos tempos bárbaros. Os nobres espíritos que zelam pelos nossos exércitos conheceram lutas mais nobres, mais generosas, e por isso surpreendem-se com essas táticas e se afligem com esses procedimentos. Há ocasiões em que, sendo infrutífero tantos esforços, sentem-se invadir pela hesitação e pela inquietude, perguntando angustiados qual será o fim dessa terrível luta. Quanto sangue e lágrimas, quantos jovens heróis sucumbidos, quantos despojos humanos jazem sobre a terra. Nosso país verá aniquilar-se toda a sua força, toda a sua vitalidade? Aí então aparece, do alto do espaço infinito, um novo espírito, e ao vê-lo todos se agitam e se comovem. É uma mulher, e uma auréola lhe cinge a fronte. O entusiasmo e a fé lhe animam o rosto. É assim que ela aparece. Um tremor perpassa pelas legiões de invisíveis. E um nome passa de boca em boca: Joana d'Arc. Ela é a filha de Deus, a Virgem das Lutas. Ela vem revigorar as energias adormecidas, a coragem abalada. Desde o início da luta ela se mantinha afastada, entre suas irmãs celestes, num grupo de seres graciosos e encantadores. Seres angélicos, cujo comando Deus lhe confiou após o martírio. Sua missão consiste em aplacar os sofrimentos humanos, diminuir as dores morais, pairando sobre as almas que suportam as suas provas. A hora, porém, soou. Ao ter ciência dos males que devastam a pátria, essa França tão querida pela qual sacrificou sua existência, o coração da Virgem Lorena se sentiu turbado, apossando-se dela o desejo ardente de nos socorrer, e então ela cede a esse desejo. Na hora da partida, suas irmãs, companheiras do espaço, inclinam-se ante aquela que veneram, dizendo: faremos preces pelo triunfo de vossas armas, filha amada de Deus. Assim, pois, Joana acode e em seu derredor se congregam, prestativo, espíritos heróicos, protetores da França, para saudá-la e acompanhá-la. Na sua simplicidade ela lhes diz: como nos séculos passados senti a irresistível vontade de me juntar aos que estão lutando pela salvação da pátria. Aceitam-me em suas fileiras? Todos, num só entusiasmo, exclamaram: ponha-se à nossa frente e marcharemos sob suas ordens. E aqui é o trecho que eu queria trazer para vocês. Aqui é uma segunda parte dentro desse capítulo. Acima de nossas linhas, inúmeras assembleias se realizam e aqueles que as compõem são nomes ilustres, que reunidos resumem toda a glória dos séculos e toda a história da França. Ali está Henrique IV junto a Napoleão. Vercingetorix encontram-se com capitães de Carlos VII, os generais de Luís XIV e os da Revolução, todos os heróis de nossas lutas do passado e os libertadores da pátria. Ali também vemos vários chefes ingleses, pois toda a inimizade se extinguiu, existindo em todos esses espíritos um só pensamento, um sentimento único. Todos têm por Joana igual respeito e ninguém lhe toma a dianteira, discutindo-se gravemente os meios de ataque e os procedimentos necessários para a guerra de trincheiras. E aqui depois ele vai trazendo, Leon Denis sempre falando de uma forma muito poética, ele vai mostrando exatamente isso. Então, quando nós falamos dessa ideia de sentimento de pátria, depois dessas duas leituras, tanto falando sobre a presença dos espíritos que fizeram parte da história do Brasil, na celebração daquele Dia da Pátria aqui no nosso calendário terreno, os espíritos então se aproximam para participar dessa celebração. E eles próprios também vivenciam, através da recordação, através das recordações, através dos sentimentos e emoções, as experiências que eles tiveram como parte dessa história. Depois a gente vai para a França,
no meio de uma grande guerra. Vemos então esses grandes nomes que fizeram parte da história da formação da França. E aí então a nossa visão ela vai se expandindo pelo mundo afora, percebendo então que os espíritos, mais uma vez aqui a pergunta de Kardec, após a morte, conservam os espíritos o amor à pátria? E aí então nós vamos perceber que esse amor, não falamos aqui de paixões terrenas, mas falamos de amor, esse amor se manifesta exatamente nesse sentido. Porque eles fazem parte, de alguma forma, ainda que afetivamente, daquela grande comunidade que se encontra se desenvolvendo. Espíritos ainda muitas vezes ignorantes com relação à sua condição, eles vão, na verdade, vivendo tudo aquilo que foi plantado no passado por esses outros espíritos. E eles continuam atentos e vigilantes na forma como tudo isso vai se desenvolvendo aqui naquela comunidade. E, de alguma forma, eles vão trazendo a sua contribuição. Por isso, então, a gente vai lembrar sempre que, na pergunta que chega para nós aqui a respeito do amor pela pátria, nós falamos desse sentimento puro, desse sentimento sincero que esses espíritos trazem por nós. Assim como nós temos hoje, né, no mundo espiritual, espíritos como Joana de Ângeles, que teve a sua história em outras nações e hoje ela vivencia exatamente, né, como sendo aquele espírito que viveu na Bahia, Joana Angélica, né, para quem conhece um pouquinho da história que o Divaldo conta, né, que ela foi Joana Angélica, e inclusive a própria, estava até dando aula de história para uma aluna nas umas 2 ou 3 semanas, e ela falava exatamente isso, né, sobre a importância da mulher na época das lutas do Brasil imperial, naquele período em que começava a se elaborar a proclamação da República. E aí ela comentava assim, que na Bahia a freira, a madre Joana Angélica, fazia parte daquele grupo, tal, e ela morreu porque ela protegia todo o convento. E foi assim que aconteceu, né? Ela se colocou na porta e falou, aqui ninguém entra. Ela foi morta por isso e foi considerada uma grande mártir na Bahia naquela época. E agora ela volta do mundo espiritual como Joana de Ângeles, de Joana Angélica para Joana de Ângeles, continuando atenta às necessidades do nosso mundo. Só que agora não no sentido de pátria em si, dessa visão política, dessa visão territorial, mas ela vê exatamente dessa comunidade tão necessária, essa comunidade tão carente desse amor que ela traz para nós através dos seus ensinamentos, através de suas obras, participando aqui da nossa história. Emmanuel, que ele foi na época um pouco antes de Anchieta, na época da formação do Brasil, ele foi Manuel da Nóbrega. Tanto que ele assassina, né? Emmanuel era, na verdade, uma abreviatura de Hermano Manuel. E daí Hermano Manuel virou Emmanuel. E ele também fez parte dessa história. E Emmanuel continua agora contribuindo também para a formação do nosso planeta, do nosso país, mas é dentro de uma formação moral, dentro de um desenvolvimento espiritual. Então a gente vê aí o Dr. Bezerra de Menezes, que nós já comentamos também, e tantos outros espíritos que, embora no mundo espiritual, embora trazendo visão do mundo espiritual mais elevada, eles olham para essa pátria onde eles viveram e onde eles construíram a sua história com esse amor pela sociedade. Amor pelas pessoas, amor pelo desenvolvimento aqui da nossa comunidade, da nossa grande família brasileira, né? E aí, como eu falei para vocês, nós temos então aqui no Brasil esses espíritos vinculados aqui ao nosso mundo. Vimos na França naquela época, e assim como em outras épocas também, foram acontecendo, e nós expandimos a nossa visão pelo mundo afora. Quando nós vemos então quantos são os espíritos preocupados com países da América Latina, espíritos esses que estão vinculados a essa comunidade. Vamos para a África, vamos para a Ásia. Quem são aqueles espíritos que cuidam daquelas sociedades do Oriente Médio, onde eles estão hoje se agredindo, se destruindo, em nome desse orgulho, desse patriotismo tão terreno, mas no plano espiritual nós temos aquelas entidades que olham para esses grupos, se compadecendo e sofrendo pelas escolhas que os homens estão fazendo. E ao mesmo tempo trabalhando para poder inspirar os seus líderes para mudarem a sua visão. A mesma coisa acontece lá na região da Ucrânia, onde nós temos uma guerra também, que é uma guerra que parece que fica interminável, mas quem são os espíritos preocupados com esses grupos? Assim como nós vimos Emmanuel, né, o nosso
o nosso grande síndico, né? Todos os países, todas as comunidades também têm seus espíritos protetores e orientadores. Então nós temos aqueles que assumem aquele papel de liderança e abaixo deles, quantos e quantos são os trabalhadores que, desencarnados, continuam atentos às necessidades daquele mundo para trabalhar pela sua evolução. Porque nós temos uma visão, meus amigos, uma visão muito limitada a respeito do que é nós estarmos encarnados dentro de uma comunidade. A visão que nós temos, né, como nós chegamos até a comentar um pouco mais acima, a visão que nós temos é assim, o espírito se preparar para reencarnar. E aí bota ele num corpo físico, ele reencarna, vive ali as suas lutas e tudo mais, e depois volta para o mundo espiritual. Então nós simplificamos de tal forma que nós não nos damos conta do que significa um espírito reencarnar dentro daquele grupo, contribuir ou sofrer as imperfeições daquela comunidade, como parte, como foi colocado em cima, formando essa nossa personalidade espiritual. Então o fato de nós estarmos vinculados, né, pois é prático e automático. Não, reencarna tudo mais, o espírito vai e acabou. Mas na verdade não, na verdade a influência daquele meio onde o espírito reencarna é uma influência muito poderosa sobre a formação da sua personalidade. Então nós temos que observar que quando o espírito reencarna e quando ele desencarna, existe um laço invisível que pode ser psicológico, que pode ser afetivo, sentimental, seja lá como for, que mantém o espírito, de certa forma, vinculado enquanto as suas necessidades evolutivas fizerem com que ele se vincule aqui ao mundo físico. A partir do momento em que ele ascende a esse estágio e ele passa a viver, né? Exatamente, Então, quer dizer, quando ele passa para uma esfera mais elevada e ele começa a se ver como cidadão do universo e vê os seus propósitos muito acima das necessidades humanas, das necessidades terrenas, aí sim o espírito olha para esse mundo com essa visão superior. Porque aí ele trabalha de um modo muito mais amplo para a evolução das pessoas do mundo que nós vivemos e não preocupado com as questões terrenas especificamente. Então essa questão, eu gostei muito dela, até porque eu tenho um sentimento patriótico muito forte, né? Vocês perceberam como eu me empolgo para falar sobre isso, né? Então, assim, quando a gente fala sobre essa relação dos espíritos com o mundo, quer dizer, o espírito leva aquele sentimento de amor por aquele local, por aquela pátria, por aquela comunidade, e do mundo espiritual ele continua trabalhando. Só que sem essa pequenez nossa, né, de queremos ficar preocupados e tudo mais. Tá certo que nós, pessoas pequenas como eu, né, vou chegar no mundo espiritual torcendo pelo Corinthians e tal, adorando ser paulistano, aquela coisa toda, né, mas depois a gente vai se soltando um pouquinho mais e vai se liberando, né, mas estamos muito presentes ali também, né. Então, mas assim, o que nós observamos é que nós levamos para o mundo espiritual parte de todo aquele sentimento que nós construímos. Quando nós imaginamos, por exemplo, Dom Pedro I, Dom Pedro II, principalmente, quando ele desencarna, nós acreditamos que ele simplesmente vira as costas para o Brasil? Um Brasil que ele ajudou a formar na época do seu império? É aquele espírito que fala, não, agora eu sou espírito desencarnado, tudo acabou. E o trabalho, né, como nós vimos, né, a gente pode fazer essa conexão, né, que a gente tem. Se o espírito se preocupa com um projeto científico, se o espírito se preocupa com uma filosofia que ele ajudou a desenvolver, se ele se preocupa com a arte que ele estava desenvolvendo aqui no mundo, por que nós achamos que politicamente, no caso da política saudável, que trabalha pela construção de uma sociedade, esses espíritos que estiveram vinculados ao nosso mundo simplesmente viram as costas? Agora nós falamos, quando nós saímos dessa esfera mais ideológica, dessa esfera mais elevada, nós entramos naquele apego que o espírito tem. Que muitas vezes não é nem um sentimento patriótico, é um sentimento de posse por aquilo que ele viveu. Né? Por exemplo, né, imaginemos nessa formação, né, desse museu histórico, o legado que isso traz. Os espíritos que trabalharam, que veem ali parte de suas obras. Então, na época da independência do Brasil, a comunidade espiritual que brigava entre aspas, né, que trabalhava ardentemente para a conquista dessa liberdade do Brasil, dessa independência. Depois, na época republicana, vendo ali a necessidade dessa evolução, os espíritos que trabalharam por essa
por esse ideal republicano. Na época da escravidão, quantos eram aqueles que trabalhavam para que o Brasil pudesse trazer a abolição e libertar aquelas pessoas que viviam na escravidão? E aí a gente vai vendo várias fases em que o Brasil teve ali as suas fases de acerto, em que os espíritos elevados conseguiram trazer para nós essa inspiração, mas também quantas vezes nós caímos por nos deixarmos influenciar pelos espíritos que nos influenciavam negativamente, trazendo momentos de muita dor, de muito sofrimento para o nosso país. Né? Então, meus amigos, só nesse texto, né, nesse texto que nós lemos, nós percebemos exatamente esse sentido de amor à pátria. É esse tipo de amor que nós falamos, né? A Guerra do Paraguai, por exemplo, né? Na época lá de Dom Pedro II, toda aquela tragédia que aconteceu no Paraguai, que devastou aquele país, que fez com que esse país hoje se tornasse o que é. Né? Esse país que traz tantas dificuldades, que traz tantas limitações, um país que era poderoso naquela época. E o Brasil, junto com o Paraguai e o Uruguai, devastaram aquele país. Em nome do quê? Em nome de guerras, de posses, de propriedades, de ganância de todas as partes. Então nós vamos ver ali que toda essa construção e reconstrução, tudo isso faz parte não apenas da construção de uma sociedade, mas da formação dos espíritos vinculados a ela. Então, meus amigos, é isso, né? Só para a gente finalizar então aqui as nossas ideias, né, a esse respeito. Nós vamos ver então aqui exatamente esse sentido que Kardec coloca quando ele traz essa expressão de amor à pátria. Ele não fala de apego, não fala de paixões, mas ele fala desse sentimento nobre. E quando a gente começa, infelizmente nós temos, né? Foi que legal, Dudu. Né? Então o que a gente percebe é que o Brasil ainda, nós ignoramos muito quem são os espíritos vinculados a nós. Nós temos no caso do Brasil, por exemplo, né? Nós sabemos de Ismael, porque Humberto de Campos comenta, nós temos ali Joana de Ângeles, nós temos Emmanuel, e quantos são aqueles espíritos que são anônimos para nós, mas que eles estão ali trabalhando, formando ali as suas assembleias, para trazer influência de todas as partes, né, trazendo ali, ajudando, né, nessa época em que o Brasil passa por todas essas dificuldades climáticas, sociais e tudo mais, de que forma que esses espíritos trabalham? Quem são eles? Né? Infelizmente para nós eles são anônimos e muitas vezes preferem ser assim, porque do contrário eles acabam sendo endeusados, né? E sendo que na verdade eles próprios se reconhecem como meros trabalhadores do Cristo, fazendo esse trabalho de mudança do nosso planeta para mundo de regeneração, como nós esperamos, mas para poder fazer com que esse mundo de regeneração chegue, nós precisamos de nações regeneradas, nós precisamos de indivíduos regenerados. Então aquele trabalho que começa, como lembra Joana de Ângeles, ela fala para nós, né, que nós somos células que fazemos parte de um grande organismo. Então quando você pega um pedacinho de unha, e você olha pelo microscópio e percebe a quantidade de células que formam aquela pequena unha, e sabendo que a unha faz parte de um dedinho, que esse dedinho faz parte da mão, que a mão faz parte do braço, que forma aquele membro todo, uma sociedade ela é feita dessa forma. O indivíduo que forma uma família que forma uma comunidade, a comunidade, a cidade, o estado, o país e até o planeta todo. Então esses espíritos trabalham pelo progresso do nosso mundo, mas trabalham também dentro de cada cultura, de cada grupo, respeitando suas limitações, respeitando o seu estágio evolutivo. É uma construção geral feita por departamentos. A Dídima colocou, né? É muito lindo e importante analisar o sentimento de amor à pátria, né? Nosso espaço cheio de oportunidades de crescimento. E muitas vezes nós esperamos, né, Dídima querida, que nós cheguemos ao mundo espiritual para trabalhar pela nação, né? E nós não nos damos conta de que nós, como encarnados, nós já estamos aqui para fazer o trabalho. Só que aí a gente tem aquela questão de ficar abraçando ideologias, de criar conflitos, de não se importar, de não ter ali a preocupação para a construção dessa sociedade. Nós esquecemos a importância do nosso espírito de cidadania. Porque depois, quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós vamos pensar, e aí, o que você fez?
quando você estava naquela sociedade? Qual foi a sua contribuição? Né? A Angelina colocou, excelente estudo, né? Uma forma de estudar a história de acordo com a visão da volta ao mundo espiritual, né? Bem legal, né? Então, quer dizer, tem muita coisa que nós ainda desconhecemos, a nossa visão é tão pequena ainda. Muitas vezes a gente tem uma preocupação tão grande em voltar para o mundo espiritual e nós esquecemos do trabalho que nós temos que fazer aqui. Porque esse amor à pátria não é simplesmente eu quero amar a pátria, você tem que viver esse amor pela pátria, dando a sua contribuição para, como diz ali aquela expressão, para construir esse mundo melhor. E esse mundo melhor será construído a partir da nossa colaboração dentro da comunidade onde nós existimos. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. Mais uma vez, me perdoem pela empolgação, mas eu vejo assim que, né, a importância e a relevância de nós olharmos para essa sociedade onde nós existimos, tanto aqui do mundo físico como também do mundo espiritual, e trabalharmos incansavelmente para a transformação desse mundo para o mundo melhor que nós queremos. Né? Então esse é o nosso objetivo como espíritos, nós crescermos e ajudar a crescer. Né? Crescer e fazermos crescer. Né? Pois é, e esse patriotismo saudável, não essa limitação, essa visão tão pequena que nós temos ainda do egoísmo, que nós encontramos, né, egoísmos individuais, egoísmos partidários, egoísmos comunitários. Na verdade, é exatamente a visão que o Miramês trouxe para nós, de pensarmos exatamente nessa grande família universal que nós estamos contribuindo. Né? Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Voltamos, né, no nosso próximo encontro para falarmos de duas questões aqui que ficaram, que eu juro para vocês que eu tinha planejado terminar. Se as ideias se modificam e se a impressão que o mundo espiritual causa nos espíritos, mesmo depois deles terem vivido